Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido pastor, professor Heiker, pelo privilégio que me tem sido concedido de, desde ontem, ocupar este púlpito e falar a esta querida igreja. Deus tem me dado a honra de visitar muitas igrejas. Todas elas marcam o nosso coração de uma maneira diferente. E esta igreja, com certeza, ganhou um pedacinho muito especial do meu coração. Talvez seja porque se pareça em muitos aspectos com a minha igreja, a Igreja Batista do Jardim Botânico, lá do Rio de Janeiro. Eu quero também, desde já, agradecer em nome da Junta de Missões Nacionais, a quem sirvo desde 2012, pela contribuição missionária desta igreja, pelo apoio que tem dado à obra missionária e pela realização deste congresso, que nos permite refletir sobre missões nacionais. Que bom participar desse momento aqui com vocês. Quero agradecer também a hospitalidade dos irmãos, todos aqueles que me receberam, desde minha chegada ali no aeroporto, me levaram para comer, também uma parte importante, degustando desta culinária incrível, que só tem no Pará. Os mineiros e os gaúchos, com seus quitutes deliciosos, que nos perdoem, mas o Pará é diferente. É inigualável. E esta noite, irmãos, estamos então fechando esta nossa conferência. E começamos muito bem o culto desta noite, cantando Minha Pátria para Cristo. Eu confesso que eu não consegui cantar sentado. Eu não consigo cantar esta canção sentado. Minha Pátria para Cristo. Quando nós, em missões nacionais, resolvemos pensar em um tema para a campanha deste ano, veio à nossa mente este hino, essa ideia de conquistar a pátria para Cristo. Então, esta campanha é mais do que um momento de arrecadar fundos para missões, mas é uma campanha de conscientização, de reaquecer algo que esteve presente desde os primórdios da obra batista no Brasil. Desde o início. Fazendo uma pesquisa sobre essa questão de conquistar a pátria para Cristo, nós encontramos uma primeira ocorrência em 1886, numa conversa entre Zacarias Clay Taylor, segundo missionário enviado ao Brasil, e que aqui ficou, conversando com um outro colega, ele lhe disse que o nosso motto, que é uma antiga palavra para slogan, é a pátria para Cristo. Em 1901, na primeira edição do Jornal Batista, Ensminger, que foi aquele que escreveu a letra desta canção, um outro missionário norte-americano, ele escreve na primeira página do Jornal Batista, em sua primeira edição, que o nosso objetivo, o nosso grande sonho, era anexar o Brasil ao reino de Cristo. E em 1907, os batistas reunidos, e ali estava Eurico Nelson, na primeira assembleia da Convenção Batista Brasileira em Salvador, eles disseram que conquistar a pátria para Cristo era o nosso autodesideratum. Desideratum, uma palavra em latim, que tem o equivalente em língua portuguesa, desiderato, que é o desejo, o anelo, alto, porque diz respeito a algo sublime,
que é o reino de Deus. Mais alto também, porque era extremamente desafiador, dadas as dimensões continentais desse país. Conquistar a pátria para Cristo, o nosso alto desideratum. E esta canção representa bem algo que tem ecoado no coração e na voz do povo batista brasileiro. Minha pátria para Cristo. Minha, sua, nossa. Precisa ser assumido por todo crente. Não dá para cantar essa música, pastor Samuel, como se fosse qualquer outra música. É um engajamento, é uma convocação. Como aquele soldado que se apresenta e diz: eu também vou entrar nas fileiras deste exército. Pátria, o nosso Brasil. A nossa nação. Não é outra, é a nossa. E conquistá-la e ganhá-la para Cristo. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o texto escolhido para a divisa desta campanha, que servirá de base para a reflexão, é o de Josué 13, em que, de forma resumida, Deus diz a Josué que ainda falta muitíssima terra para conquistar. Essa ideia de também faltar muita terra para conquistar esteve presente na nossa história. Um antigo diretor da Junta de Missões Nacionais, L.M. Bratcher, ressaltava isso em várias campanhas, inclusive no seu leito de morte, em 1953, no Rio de Janeiro. Ele havia sido, depois de inúmeras viagens missionárias, acometido de uma úlcera perfurada, que acabou vitimando-o. Mas ainda ali, em suas últimas palavras, ele chama o pastor Sorém e dá um recado à juventude batista, à mocidade batista, como se dizia. Avisa lá a mocidade batista que ainda há muitíssima terra para conquistar. Então, embora celebremos 150 anos, mais de 150 anos, de intenso trabalho missionário, a mensagem desta noite, a reflexão desta noite, paira sobre esta expressão: ainda há muitíssima terra para conquistar. Leremos, portanto, Josué, capítulo 13, verso 1 a 6. Acompanhem comigo, por gentileza, queridos irmãos. Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus. Ao sul, além de toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, na fronteira dos amorreus. E ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. E eu expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Que Deus seja sempre glorificado e sua palavra honrada. Amém? Antes de entrarmos neste texto propriamente, apenas uma anotação importante. Aqui nós estamos falando da conquista de uma terra, de um território. Hoje, também estamos falando de uma conquista de uma terra e um território, porém, de uma maneira bem diferente. Nos dias de Josué, essa conquista foi pela via da espada e da guerra. Hoje é pelo avanço do Evangelho. Mas alguns princípios deste texto também servem de inspiração para nós hoje, na nossa grande tarefa de conquistarmos a pátria para Cristo. Então, neste texto, o contexto é o seguinte: com a ajuda e sob a orientação de Deus, Josué havia liderado o povo na conquista da terra de Canaã.
Foram muitas batalhas vencidas, milagres surpreendentes. Uma muralha caiu só pelo som de gritos e trombetas. Em determinado dia até o sol parou. Foi muita ação sobrenatural de Deus. Quem diria que aquele povo que havia ido ao Egito para ser pastor de rebanhos, você se recorda quando José pediu a Faraó autorização para receber sua família? Disse: olha, esse seu povo, essa sua família trabalha com o quê? Todo mundo é pastor de rebanhos. Mas alguns séculos depois, o povo tem que enfrentar uma batalha, uma guerra. Quem diria que conquistaria tanto território, destronando reis e vencendo nações inteiras para ocupar a terra prometida? Deus fez isso acontecer. Deus foi à frente do seu povo, dando-lhe vitória, fazendo-o vencedor. E as terras foram distribuídas. Como aqui no Brasil, a nossa história é cheia de milagre, cheia de ação de Deus. As terras foram distribuídas e o povo foi espalhado por Canaã. E a certa altura, parecia que este trabalho já tinha terminado. E a missão de Josué, que havia sido específica de alocar o povo na terra prometida, na terra de Canaã, terminado. Mas o capítulo 12, anterior ao que lemos, só para termos uma noção, traz uma lista de todos os reis que haviam sido vencidos por Josué e pelo povo de Israel, sob a liderança deste, Josué, e também de Moisés. É como uma sala de troféus. Vocês venceram este e mais este. Parecia bom. Fizemos muita coisa. Conquistamos muitos reinos. Mas o capítulo 13 aparece. E o texto bíblico começa com esta provocação feita por Deus a Josué. Depois da lista de conquistas, Josué, ainda faltou coisa por fazer. Josué, ainda não está bom. Josué, ainda não acabou. E você não pode descansar até completar esta obra. Vamos examinar neste texto, irmãos, alguns princípios, algumas verdades sobre a conquista de Canaã e a conquista do Brasil para Cristo. Vamos lá? A primeira coisa, a primeira verdade aqui: o tempo que nos resta é curto. O tempo é limitado. O versículo 1 do capítulo 13 que lemos diz assim: Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso. Deus já havia chamado Josué várias vezes antes para dar-lhe uma missão. E geralmente essa missão era antecedida por uma declaração forte, que dava o contexto para a missão, que buscava conscientizar Josué acerca de um dado da realidade que ele precisava assumir e que tornava a missão imperiosa. Não foi a primeira vez. Por exemplo, em Josué capítulo 1, verso 2. Antes de dizer para Josué que ele seria o líder da conquista da terra de Canaã, Deus disse para Josué uma frase muito singela e muito simples: Moisés morreu. Agora é com você. Prepare-se, você é que vai levar esse povo até a sua terra. Em outra passagem, capítulo 5, verso 15, quando José se encontra com um anjo que se apresenta como príncipe dos exércitos do Senhor, o anjo pede que ele tirasse as sandálias e diz: esta terra é santa, esse solo é santo. Se ele não entendesse que o solo é santo, o retirar as sandálias não faria sentido. Então parece que Josué, às vezes, tinha dificuldade de ler o próprio contexto. Deus precisava lhe entregar uma missão, Josué precisava incorporar aquela missão, mas Deus sempre, ou em alguns casos, quase sempre, dava para Josué um contexto. Josué, eu tenho uma missão para você, mas olhe à sua volta, perceba o tempo, perceba o lugar, perceba o contexto.
Será que Josué tinha dificuldade de ler o cenário e Deus precisava acordá-lo para a realidade? Fazê-lo cair a ficha, como dizem os mais novos, ou nem tanto assim, não é? Moisés está morto. Este lugar é santo. Eu estou entregando Jericó nas suas mãos. Acorda, Josué. E neste texto de Josué 13, tinha um dado da realidade que Josué devia encarar. Que dado é esse? Josué, você está velho. Josué, já passou muito tempo. Desde a entrada do povo a Canaã, desde que você assumiu aquela responsabilidade lá atrás, já passou muito tempo, você era jovem lá, agora não é mais. E segundo, você já não tem mais todo o tempo do mundo. O tempo é curto, o tempo é limitado. Josué havia sido um grande guerreiro, conquistou Jericó e tantos outros reinos com valentia, com coragem, mas isso tinha ficado no passado, lá atrás. Será que ele se lembrava da última vez que ele pegou na espada e entrou em batalha? Não sei. Mas algum dia Josué tinha parado de lutar. Tem alguns memes nas redes sociais que quebram o nosso coração, né? Dia desses eu vi um assim: um dia você jogou bola na rua a última vez e nem se deu conta. Algum dia você deu um abraço na sua avó a última vez e você nem se deu conta que aquela era a última vez. Talvez aqui haja pessoas que não se lembram da última vez que evangelizaram, ganharam alguém para Cristo, fizeram um projeto missionário, não sei. Mas Deus fala para Josué: Josué, o melhor tem que ficar à frente, não atrás. O melhor tem que ser o que vem agora e não aquilo que passou. Porque Josué, você já não tem todo o tempo do mundo. Você já está idoso. Não apenas ficou muito tempo inerte, como agora você precisa estar ciente. Como Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Mas para que você não ache que eu venho aqui dizer que você está velho, fazendo te lembrar da sua data de nascimento. Josué estava velho, mas não era inválido. Josué estava velho, mas ele tinha muita coisa por fazer. Se você for ao capítulo seguinte, você vai encontrar Caleb, que aos 85 anos de idade se apresentou para ainda guerrear e conquistar uma montanha cheia de gigantes. Porque aquela era a hora. Josué, ainda dá tempo, mas a sua vitalidade está se esvaindo, sua saúde decaindo, e você precisa agir imediatamente. Irmãos, essa dimensão de tempo precisa estar na nossa mente. Sejamos jovens ou jovens há mais tempo, nós não ficaremos aqui para sempre. E a gente não pode dizer: amanhã eu terei mais recursos, amanhã eu terei mais condições. Não, é agora. É agora. Eu já decidi por mim e por minha família, pastor Heiker, eu vou gastar o último fôlego de vida tentando conquistar a pátria para Cristo. Se eu não conseguir, se nós não conseguirmos, a próxima geração pegue esse bastão, pegue essa tocha e a leve adiante. Mas se depender do meu coração, eu quero que isso aconteça ainda na minha geração. Eu quero ver isso acontecendo ainda na minha geração. Ainda. Deus fala com Josué, ainda, um advérbio de tempo. Significa até agora, até o presente momento. Dá a ideia de que falta algo. E nós batistas estamos trabalhando nesse país há 150 anos. Mas ainda falta. Não podemos nos contentar apenas com as conquistas do passado, com as glórias do passado. Por mais que as celebremos, precisamos de novos triunfos. E a nossa geração não viverá para sempre, é agora ou nunca para nós. A segunda verdade é, além de o tempo ser curto, a terra que nos resta é gigantesca. Precisamos ter uma noção do tamanho do desafio. Deus fala com Josué: ainda ficou muita terra, ou muitíssima terra.
para ser conquistada. E o Brasil, de fato, é um gigante pela própria natureza. Suas dimensões são continentais. E ainda há muitos lugares sem a presença batista, queridos irmãos. Talvez estejamos um pouco iludidos por achar que em nossa cidade já haja várias igrejas batistas. Belém é uma capital, tem várias igrejas aqui. No Rio de Janeiro, onde vivo então, há muitas igrejas. Algumas cidades têm inúmeras igrejas. Você tropeça em igrejas evangélicas na rua. Mas o Brasil não está suficientemente evangelizado. Essa impressão é falsa. Como eu disse, no leito de morte, Bracher lembrou: ainda há muitíssima terra para ser possuída. E olha como Deus foi específico com Josué. Ele disse: esta é a terra que ainda ficou para ser conquistada. E faz uma descrição. Este lugar, este lugar, este lugar, este lugar. Parece que Deus abre ali, diante de Josué, um Google Maps, mostrando ali os pontos que faltavam. Daí a necessidade de uma inteligência estratégica para mapear, para visualizar. E nós temos um mapa, que eu gostaria de mostrar para os irmãos, dos vazios batistas. Temos esse mapa aí na projeção? Olha que interessante, o pessoal aqui do coral consegue olhar também? Recentemente, em missões nacionais, nós fizemos um mapeamento. Nós sabemos que o Brasil se divide em regiões, estados e municípios, mas pelo IBGE ainda existe uma categoria entre municípios e estados, que são as regiões imediatas, que são regiões com uma cidade mais importante, ao redor da qual outras gravitam, com mais ou pelo menos 50 mil habitantes, e regiões intermediárias. E fizemos, pastor Heiker, uma relação com os dados do IBGE, com os nossos dados como batistas brasileiros. E fizemos a proporção entre igrejas batistas por número de habitantes. E classificamos em 5 grupos. O grupo mais positivo está em verde escuro. E assim vai graduando até o número menos denso de igrejas por habitantes, que são os vermelhos. Olha ali, o oeste do Acre, a região do Marajó, o Ceará, algumas regiões ali de Goiás, São Paulo e Minas Gerais, e o sul do Brasil. Muito vermelho, não é? No Rio de Janeiro, onde vivo, nós temos uma igreja para cada 6.500 habitantes, mais ou menos. Uma igreja batista. Uma igreja para cada 6.500 habitantes, aproximadamente. No Rio Grande do Sul, uma igreja para cada 74 mil habitantes. Olha que escândalo dessa proporção. Nós precisamos ocupar esses lugares, ainda há muitos vazios, ainda há muita terra para ser conquistada. Terceiro, a tarefa que nos resta é clara. O tempo é curto, a terra é gigantesca e a tarefa é clara. Ainda ficou muita terra para ser conquistada. Eu confesso para os irmãos que quando eu cheguei em missões nacionais, essa ideia de conquistar a pátria para Cristo sempre absorveu minha mente. Eu queria saber o que é esse negócio de conquistar a terra para Cristo, conquistar o Brasil para Cristo, conquistar a pátria para Cristo. É tipo Josué, conquistar assim, desbravando com espada, com lança? Não. Aí nós mergulhamos a fundo na visão dos pioneiros. E para o nosso deleite, o Jornal Batista transcreveu as palestras, chamadas teses, naquela Assembleia de 1907, quando eles apontaram a conquista da pátria como alto desideratum. Ali nós lemos as teses de Salomão Ginsburg, de Jackson e outros missionários pioneiros. E aí, lendo aquelas teses, nós chegamos a algo um pouco mais concreto do que significa conquistar a pátria para Cristo. Primeiro, evangelizar e discipular um número significativo de brasileiros. O que é uma pátria conquistada para Cristo? É ter muito brasileiro evangelizado e discipulado.
Eles não usavam a palavra discipulado, que é posterior para esse fim, usavam educado na fé. Ter muito brasileiro convertido e educado na fé. Isso é conquistar. Você vai conquistando à medida que você vai evangelizando e discipulando as pessoas. O que mais é conquistar a pátria para Cristo? Transformar a cultura brasileira. Aqueles nossos pioneiros entendiam que a principal estratégia da conquista da pátria para Cristo era ocupar o Brasil com igrejas batistas. Porque a igreja é o resultado da evangelização e ao mesmo tempo quem promove a evangelização. E à medida que tivéssemos muitos batistas no Brasil, o fermento da presença batista ia transformando as realidades, transformando a sociedade, aspecto econômico, aspecto moral. Será que o Brasil já está conquistado para Cristo nesse aspecto moral? Ou ainda carece muito da nossa influência na cultura? E em terceiro lugar, conquistar a pátria para Cristo, irmãos, significava arregimentar o Brasil para a causa missionária global. No pensamento dos nossos pioneiros, o Brasil não era o fim da linha. O Brasil não era a última nação a ser alcançada. Pelo contrário, o Brasil era ao mesmo tempo um campo missionário, mas um campo que deveria se converter num agente enviador de missões. Eles olhavam para o Brasil e pensavam: nós precisamos conquistá-lo para Cristo, no sentido de trazê-lo para ser um parceiro na evangelização do mundo. Então Salomão Ginsburg chega a dizer: conquistar o Brasil para Cristo e sua causa. Eu sou um professor de missiologia. E nas décadas de 70 e 80, houve uma efervescência de conceitos missiológicos. Ralph Winter, um professor fantástico, ele popularizou a expressão povo não alcançado. E missiologicamente nós dizemos que um povo não alcançado é o que tem até 2% de cristãos evangélicos vivendo nele. Mas isso é uma definição mais moderna. Para os nossos pioneiros, não era alcançar o Brasil, ou seja, ter só 2% de cristãos evangélicos no Brasil. A linguagem deles era outra, era conquistar a pátria para Cristo. Se eles pudessem estar hoje entre nós, conversando sobre esses conceitos, eu acredito que Eurico Nelson, Salomão Ginsburg, Zacarias Clay Taylor, William Bagby, eles nos diriam: tirar o Brasil de uma lista de povos não alcançados não é o bastante para nós. Nós queremos é conquistar o Brasil, ter um número expressivo de convertidos e discipulados, mudar uma realidade, transformar uma cultura e tornar o Brasil uma nação enviadora, um celeiro de missões, um parceiro de missões, alguém que vai se converter de campo missionário em uma força missionária. Então, quando a gente canta o Brasil para Cristo, ou minha pátria para Cristo, 2% é pouco, é muito mais. Para a gente concluir, tem algumas coisas ainda nesse texto que me saltam os olhos e me tocam o coração. No versículo 6, depois de descrever todos aqueles povos, todas aquelas nações que seriam conquistadas, Deus deixa claro sobre aquilo que lhe cabia fazer e aquilo que era responsabilidade do povo. Ou melhor, aquilo que Deus faria diretamente e aquilo que Deus usaria o povo para fazer. Ele diz: eu os expulsarei, referindo-se àquelas nações. Eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Então, o que cabe a Deus e o que cabe a nós? Vamos falar sobre o que cabe a nós primeiro. Orar. O título dessa canção que cantamos, Minha Pátria para Cristo, originalmente era o quê? Oração pela pátria. Precisamos orar pela conquista da pátria para Cristo. Precisamos ir. E quem sabe nesta noite Deus não quer levantar entre nós missionários. Quem sabe você, jovem, adulto,
adolescente, Deus está chamando você para ir ao campo missionário. E se você não puder ir, como dizia Oswald Smith, envie um substituto. Oswald Smith, um grande pastor canadense que promoveu missões, a sua igreja, há dados de que ela sozinha tenha sustentado 800 missionários. E ele tentou ser missionário, mas uma agência missionária negou a sua apresentação por causa de problemas de saúde. E ele pensou, se eu não posso ir, eu vou enviar um substituto e vou sustentá-lo. Contribuir, sustentar, enviar também é uma forma de participar. Quero recordar os irmãos de uma célebre conversa entre William Carey, famoso missionário, e Andrew Fuller, seu companheiro de missão, seu pastor. Eles estavam conversando sobre o envio de Carey à Índia, que acabou acontecendo em 1792. Carey disse, eu vou descer a mina, desde que você segure as cordas. Já ouviu essa expressão, segurar as cordas? Vem dessa conversa. O pastor Paul Washer, comentando essa conversa, diz que tanto aquele que desce ao poço, quanto aquele que segura as cordas, precisam ter calos nas mãos. Precisa ter sacrifício. E Eurico Nelson, fundador desta igreja, sabia dessa verdade, que aquele que contribui também participa. No livro O Apóstolo da Amazônia tem um trecho muito interessante, que ele escreve às senhoras dos Estados Unidos, que sustentavam seu trabalho financeiramente. Olha o que ele diz, abre aspas, irmãs de minha terra, vossas dádivas e oração não têm sido em vão, e um dia encontrareis esses remidos na presença do rei. Os remidos a que ele se referia eram os convertidos da região amazônica, que ele tanto evangelizava. Quem não se alegrará por ter tido ou por ter sido parte da conquista dessas joias? Ou seja, na visão de Eurico Nelson, aquelas irmãs lá na outra América, que o sustentavam financeiramente, iriam se alegrar na eternidade por terem participado dessa obra, mesmo por suas ofertas. E o que cabe a Deus então? Irmãos, quando eu penso na conquista da pátria para Cristo, eu tenho uma convicção profunda. A pátria será conquistada para Cristo. Isso vai acontecer. Não é pensamento positivo. Não é simples otimismo. Salmos capítulo 2, verso 8. Algumas vezes a Bíblia nos deixa ver como que entre as cortinas um pouquinho da comunhão intratrinitária. Uma conversa do pai com o filho. Olha que coisa extraordinária. Como em João 17, a gente vê o filho orando ao pai. Uma coisa incrível. E em Salmos 2:8, nós temos um diálogo entre o eterno Pai e seu Filho. Entre a primeira bendita pessoa da Trindade e a segunda, o Pai conversando com o Filho. E ali está escrito, peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. O Pai promete a Cristo dar-lhe todas as nações por herança. Queridos irmãos, a pátria será conquistada para Cristo. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? O Pai trará o Brasil aos pés de Cristo. Nós sabemos o final da história. Nós sabemos que diante do Cordeiro, Apocalipse 7, versículo 9, nós sabemos que lá diante do Cordeiro haverá brasileiros, assim como representantes de todas as nações, e o Brasil será conquistado para Cristo. O Brasil já é de Cristo por direito, mas será conquistado de fato para Cristo. Por isso que eu gostaria de encerrar esta conferência, este congresso, dando a você algumas oportunidades. Mas antes, eu gostaria de passar um vídeo. Esse vídeo foi passado hoje pela manhã. Eu passarei um outro vídeo. Mas foi tão especial
E eu percebi que tocou o coração dos irmãos, porque é uma realidade muito perto. Aí eu peço licença a você, se você já assistiu esse vídeo pela manhã, para assisti-lo mais uma vez. É um vídeo que fala da Ilha do Marajó, que aparece naqueles vazios batistas como uma área vermelha para ser alcançada. Vamos assistir esse vídeo? Ali perto de Belém, no coração do Pará, abre-se caminho para um território onde a terra protege os rios do mar. Quase 3.000 ilhas e ilhotas se erguem como guardiães entre a grandiosidade do rio Amazonas e a imensidão do Atlântico. Um mosaico de águas e florestas, onde natureza e a cultura se misturam. Esta é a maior ilha fluvio-marinha do planeta. Este é o Marajó. Todo o arquipélago Marajó, nós não chegamos a 300 ovelhas do Senhor Jesus, do povo batista. Nós queremos chegar até 2033 em todas as cidades do Marajó. No Marajó não há estradas nem trilhas. São os rios e as baías que desenham os caminhos. Belém, Abaetetuba e Macapá são os principais portos para alcançar as terras marajoaras. E uma vez lá, é sempre pelas águas que se revelam as principais rotas. Estamos chegando à cidade de Muaná, 2 horas e meia nesta embarcação. Aqui estamos em um dos bairros da cidade. Vocês estão vendo como é a realidade dos moradores daqui. Então, as palafitas. Aqui a realidade, a água nesse momento ela sobe e desce, é amarela, todos os dias ela tem esse movimento. O Marajó, terra de paisagens exuberantes e de um povo acolhedor, também carrega grandes desafios sociais. É nesse contraste que se revela a vida do marajoara. Se a gente conversar diretamente com elas, a gente for sentar, conversar, elas estão satisfeitas. Qual é a maior necessidade do povo Marajó? O que mais necessita para o povo das comunidades, da cidade? Olha, não tenho do que me queixar, né? Aqui em Muaná, saneamento básico, falta. A água encanada, a água aqui só dá 1 hora no dia. Tirando disso, não tenho do que me queixar. Nós temos no Marajó o pior IDH do Brasil. Mais de 70%, a grande maioria, elas vivem hoje da assistência do governo. Outra dificuldade que a gente percebe também, que a gente ouve muito falar, são dos abusos de meninos e meninas que estão vulneráveis e muitas das vezes levados a essa vulnerabilidade pela própria família. Existe muito tráfico de criança, abuso sexual, isso é real? É verdade. É verdade? É verdade. Realmente, já tem vários casos que foi absurdo pra gente, né? Inclusive de um professor. Como nesse local onde nós estamos, há fatos que as meninas vão atracar nas balsas que passam aqui. Muitos pais aqui que abusam dos seus próprios filhos. A igreja tem um papel importante para essas transformações. A presença de novos pastores no Marajó representa um dos maiores desafios para os batistas. No dia 24 de agosto de 2025, mais um missionário foi aprovado no Conselho Pastoral. E nós chegamos a um veredito, de maneira unânime, foi aprovado. E o passo que agora inicia-se é muito bom para a questão de podermos também estar compartilhando com nossos irmãos e também estar incentivando outros a poderem ingressar nessa obra maravilhosa. E neste mesmo dia em que o novo pastor foi aprovado para o campo, 6 pessoas desceram as águas em Muaná. No coração do Marajó, o Evangelho continua gerando vida em meio a tantos desafios. E hoje eu posso dizer que eu sou uma nova criatura, que eu estou restaurada assim, e firmada na rocha mesmo. Igrejas enfraquecidas fazem parte da dura realidade dos batistas do Marajó. Comunidades que já foram relevantes e hoje vivem à sombra da própria história.
O Marajó ele está realmente necessitado, na verdade, de obreiros. Muita igreja sem pastor. Também a questão de uma necessidade urgente de revitalização dessas igrejas. A primeira igreja Batista de Curralinho, 30 anos, uma igreja que já foi relevante na comunidade e hoje se encontra em uma situação com apenas 7 membros. Tem relatos que tinha muitos membros, em torno de 100 membros. Essa igreja ela não progrediu, não avançou, recuou. O nosso espaço é grande, nosso templo é bonito, o banco é bonito, mas sem membros. E o povo está aí fora precisando e até morrendo sem Cristo. Temos que fazer alguma coisa. Uma cidade de 30 mil habitantes, nós não podemos estar satisfeitos com apenas 7 membros e vamos avançar na revitalização da primeira igreja batista aqui em Curralinho, no Marajó. 6 cidades do Marajó ainda aguardam a presença batista. Em São Sebastião da Boa Vista, essa espera está prestes a terminar. Em breve, um casal experiente de missionários chegará para escrever uma nova história. Se nós temos igrejas sem pastores, também nós temos municípios que não existem igrejas batistas. Então nós precisamos de plantação também de igreja no Marajó. São Sebastião da Boa Vista é o reflexo do resto do Marajó, das outras cidades do Marajó. Uma população carente, uma população que precisa do Evangelho. Aqui é uma das cidades, das 6 cidades que não tem trabalho batista. Precisamos de pastores, missionários que façam discípulos, para quando chegar a nossa hora de sair de cena, nós possamos apresentar um discípulo, apresentar alguém que vai suceder a nossa caminhada pastoral, missionária para a glória de Deus. Então são grandes os desafios para ele de Marajó. As almas estão sedentas, as almas estão precisando. Então seja você essa pessoa que vai fazer a diferença neste tempo agora que Deus preparou para você. Venha fazer parte do Projeto Marajó. O tempo é agora. Não podemos esperar mais. Irmãos, eu gostaria de dar a oportunidade agora. Se você gostaria de contribuir financeiramente para esse projeto. Nós já temos um casal de missionários lá. O missionário Abraão, que apareceu no vídeo, na cidade de Muaná. Mas nós estamos, neste momento, enviando mais 3 famílias missionárias para o Marajó. E você pode fazer parte desta obra, contribuindo financeiramente com uma oferta mensal. Se você quiser dar uma oferta única, então integre a oferta que será resultado desse congresso, né, pastor? Uma oferta da igreja. Se você quiser contribuir com outros projetos missionários, a igreja também tem um sistema para a sua contribuição. Mas se você quiser contribuir especificamente para um desses 3 missionários, as 3 famílias missionárias que estão sendo preparados para ir à Ilha do Marajó, eu queria dar para você a oportunidade. Se você levantar a mão agora, gostaria de contribuir com um valor a partir de R$30, você pode levantar a mão, pode sinalizar que nós vamos chegar até você com uma ficha para você preencher. É o caso de alguém aqui essa noite? Vamos lá, temos algumas mãos levantadas. A missionária Sandra e os missionários ali também vão entregar para você. Mantenha sua mão levantada, eu peço que você preencha essa ficha. Tem um espaço para você colocar Marajó. E aí você vai preencher e nos entregar ainda hoje o final do culto, tá bom? Mas eu gostaria também de fazer algumas outras oportunidades aqui. Quem sabe além da contribuição financeira, temos alguém aqui no mezanino? Lá em cima também temos, irmãos. Quem sabe Deus não está chamando você para o campo missionário? Quem sabe, jovem, adolescente? Quem sabe essa não é a noite de você se render a Deus e dizer: Senhor, envia-me. Obviamente você vai passar por orientação de seus pastores, seus líderes aqui desta igreja, mas talvez seja o seu caso. Eu gostaria de dar a você a oportunidade de responder ao clamor que segue ecoando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? É o caso de você aqui esta noite. Eu gostaria que você sinalizasse também. Eu gostaria de orar pela sua vida. Tem alguém aqui que gostaria de ser um missionário? Talvez numa viagem, uma viagem mais curta.
Eu já estou antecipando aqui, já falei com os irmãos. Ano que vem, pastor, no dia 4 de julho, começa um projeto de 15 dias na Ilha do Marajó. Nós esperamos 200 voluntários para apoiar esses projetos de plantação de igreja lá. Quem sabe desta igreja, pastor, não vai uma equipe de voluntários, 15 dias lá no Marajó, pregando a palavra de Deus, fazendo visitas, fazendo estudos bíblicos. Existem outras oportunidades. Você que é um profissional, você que é um empresário, você pode também contribuir com essa obra. Há lugar para todos na missão. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de participar desta missão gloriosa. O Senhor poderia fazer tudo sozinho. O Senhor não precisa de nós. Mas o Senhor decidiu, por pura graça, nos tornar participantes dessa missão. Como brasileiros, Pai, nós clamamos a Ti pelo Brasil, pela nossa nação. Minha pátria para Cristo. Senhor, salva o Brasil. Salva a nossa nação, Senhor. Salva o Pará. Muito obrigado pela obra da Convenção Batista do Pará. Muito obrigado pelo trabalho incansável, centenário desta igreja. Mas nós queremos, Senhor, o Pará para Cristo. Pai, salva a Ilha do Marajó. Aquelas crianças, ó Pai, que Tu sabes o que elas passam. E nós também sabemos. Pai, nos ajude. Sensibiliza o nosso coração, para que, por intermédio de nossa atuação, por mais pequeninos que sejamos, a realidade do Marajó seja mudada pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, pela Tua atuação milagrosa ali naquele contexto. Pai, muito obrigado por esta conferência, por esse congresso. Obrigado, Pai, de modo pessoal, pela oportunidade de estar diante dos irmãos, compartilhando essas mensagens. E pedimos que, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor aplique tudo aquilo que foi refletido aqui, de maneira poderosa e transformadora. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Pastor Heiker, muito obrigado de coração, pelo carinho do irmão, pela gentileza do irmão, em me permitir falar da sua igreja. Deus abençoe os irmãos.